Um dos melhores investimentos que existem pensando em longo prazo é uma boa previdência privada. Porque além da parte do imposto, já que você não vai pagar o come-cotas que existe em vários fundos, todos os multimercados, fundos de renda fixa, sofrem essa tributação. E de ter uma alíquota muito baixa, se você pega uma tabela regressiva após 10 anos, de somente 10%, a menor entre todos os investimentos que sofrem cobrança de imposto de renda, uma previdência privada também é uma boa solução pensando na parte de sucessão patrimonial. Para vocês que acompanham o meu canal, não é mistério que no ano passado, nós aqui do Grupo Primo lançamos a nossa previdência privada, seguindo a metodologia Arca, com uma modificação para ficar um pouco mais conservadora, já que ela tem 40% em renda fixa, 30% em ações Brasil, 20% exterior e 10% em FIIs. Só que nem todas as pessoas estão prontas para entrar numa previdência que tem 60% no final em renda variável. Pensando no público mais conservador, nós estamos lançando agora a nossa previdência Arca Renda Fixa, com 100% de alocação em renda fixa. E essa previdência ficou tão boa para o conservador que, literalmente, até a minha avó vai investir. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero fazer o convite para que você baixe o nosso app da Grão, a nossa gestora, caso queira investir nesse produto de renda fixa, essa previdência, uma aplicação focada no longo prazo, com várias vantagens, taxa baixa, uma rentabilidade muito interessante e benefício tributário também sucessório. Você pode investir nos produtos da Grão, como por exemplo o Fundo Ar que a gente lançou antes, também em outras plataformas. Mas o melhor app para acompanhar esse investimento é o feito pela Grão, porque ele é específico para isso. Enquanto no app de uma corretora você vai ter milhares de opções, então é interessante do ponto de vista de você poder investir em muitas coisas, mas caso você tenha decidido que quer ter a previdência com a gente, para acompanhar é muito melhor na Grão. Então fica o convite. Mas por que lançamos um produto especificamente focado em renda fixa? Isso vem primeiro pelo próprio comportamento da indústria, já que o brasileiro costuma ser mais conservador e até aqueles que têm uma exposição mais arrojada ao mercado, talvez na fatia de previdência, queiram ser mais conservadores porque, por exemplo, podem usar essa fatia para a parte de sucessão patrimonial e não sabem ao certo se vão ter um longo prazo pela frente para esperar que uma carteira diversificada consiga ganhar do CDI. Um outro ponto é que quando você vai olhar esse mercado de previdência de renda fixa, ele é muito ruim aqui no Brasil. Um estudo feito pela Grão mostrou que mais de 50% das previdências privadas não batem o CDI no longo prazo, sendo que desse número, 82% são produtos focados exclusivamente em renda fixa. E o que acontece é que eles não batem porque teve um ano ruim. Eles não batem porque não foram feitos para bater. São produtos que simplesmente compram aquele ativo de funcionamento mais simples que existe, que não exige equipe nenhuma de análise, como por exemplo um título público pós-fixado, o Tesouro Selic, que você pode pegar numa plataforma sozinho, só que cobram para isso uma taxa de 2, 3% ao ano. Inclusive, esses produtos geram para os grandes bancos, que são os donos desse mercado praticamente, os 5 grandes bancos detêm 86% do mercado de previdências privadas, mais de 6 bilhões de receita anuais. E por que isso acontece agora na era da informação? Primeiro porque geralmente é um público mais velho, que ainda tem a conta no grande banco, e previdência não é um produto que você fica acompanhando todo dia. Eles investem e deixam lá. Sendo que nessa conta a gente colocou apenas taxa de administração, sendo que algumas previdências de grandes bancos também cobram uma série de outras taxas, como por exemplo taxa de carregamento, tanto de entrada quanto de saída, ou seja, é uma taxa que você pode pagar para investir na previdência e também quando for retirar os recursos. Eu lembro que quando eu fiz minha primeira previdência nos idos de 2014 e 2015, ainda existia carregamento em todos os grandes bancos. Alguns mantêm isso até hoje. E o que acontecia é que para mandar R$100 havia uma taxa de 5%. Para retirar R$100, novamente a taxa de 5%. E fora isso, era uma carteira que investia em um único ativo e com custo anual de 3% ao ano para funcionar. Ou seja, se eu mando e tiro o dinheiro exatamente no período de um ano, eu teria um custo de 13%. Então, por mais que tivesse uma taxa de juros alta, praticamente você ficaria no 0 a 0. E aí, pensando justamente em atender esse público conservador, que não costuma ter boas opções porque tem taxas muito altas, ou carteiras que, focadas em renda fixa, simplesmente não tem nenhum trabalho de seleção de ativos ou de veículos de investimento com performance no longo prazo, nós decidimos pegar aquela parcela que você tinha na arca, digamos, raiz, dos 40% de renda fixa, e transformar aquilo em um fundo de previdência. Não ficou exatamente com a mesma carteira, mas a ideia-chave é fazer a mesma coisa que fizemos na arca, só que agora 100% focada em renda fixa. E o que eu digo por mesma coisa? Manter uma taxa extremamente baixa, a taxa da nossa gestora de 0,59, e uma carteira diversificada entre vários fundos com uma boa performance no mercado ao longo de muitos anos, alguns até
por décadas. Por exemplo, a gestora JGP, que tem mais de 25 anos de atuação e que todos os fundos rendem acima de 100% CDI em janelas de pelo menos 3 anos. A RX, com 22 anos de experiência no mercado e mais de 32 bilhões sob gestão. Sparta, 5 anos de mercado e mais de 8 bilhões sob gestão. A Claritas, uma gestora com mais de 23 anos de mercado. A Risa, que tem mais de 11 bilhões sob gestão. A Capitânia, com 20 anos de mercado e com mais de 24 bilhões sob gestão. Inclusive, o gestor da Capitânia já foi no podcast Os Sócios, na época que a gente ia lançar o fundo Arca Grão. E dentro dessas gestoras e dos fundos escolhidos para nossa carteira, tem muitos fundos que você, como investidor pessoa física, não conseguiria acessar sozinho, porque eles estão fechados no momento ou, quando estão abertos, costumam pedir um mínimo muito acima do mínimo que nós pedimos na nossa previdência. Bruno, e qual o mínimo para investir nesse produto de renda fixa? Apenas R$100, tanto para o primeiro investimento quanto para próximos investimentos que você venha a fazer. Lembrando que não há uma obrigatoriedade de próximos investimentos. Você até pode colocar no nosso app para receber um boleto mensal, já que várias pessoas têm esse reflexo de pagar boleto. Você paga a conta de água, paga a conta de luz, mas pode não pagar um boleto para si mesmo, que seria o boleto mais importante no futuro, ele que vai permitir que você continue pagando água e luz quando for idoso. Então você pode adotar essa opção. Agora, se você não paga, o seu nome não vai parar no SPC, no Serasa. Nós não fazemos isso, não há multa e juros. É simplesmente uma forma de facilitar o seu aporte recorrente. E aí, quando você faz esse aporte, ele entra no nosso fundo e vai ser automaticamente investido em toda a nossa carteira diversificada, focada em renda fixa, que, segundo o nosso backtest, e eu não posso falar que o passado vai refletir o futuro, mas nós pegamos um período volátil para ver como seria a performance da Arca Renda Fixa, se saiu muito bem. Pegando a janela desde junho de 2019 até o final de abril do ano de 2023, uma janela onde a Selic variou bastante, lembrando que ela chegou a ficar em 2% para depois aumentar e ir até 13,75%, o que nós teríamos é que o CDI teria uma performance acumulada de pouco mais de 29%, enquanto o Arca Grão Renda Fixa, e isso já líquido da taxa de administração que nós cobramos, teria uma performance de 30,96%. Com pouca volatilidade, uma carteira diversificada, sem cobrança de come-cotas, que é o que acontece nos fundos de renda fixa tradicionais. Para quem não conhece o come-cotas, a cada 6 meses, sempre no final de maio e de novembro, o come-cotas funciona como um adiantamento do imposto. Então você tem que pagar no mínimo 15% do seu resultado, que vai sair do fundo, simplesmente vai para o governo. E o que acontece é que, pensando que você é um investidor de longo prazo, porque isso é vital para quem vai investir em previdência, pelo menos uma parcela destinada ao longo prazo, e que fique comprado no fundo de renda fixa pelo período de 10 anos, você pagaria imposto 20 vezes por conta do come-cotas. E esse dinheiro que sai do fundo para de trabalhar para você na evolução do seu patrimônio. Enquanto na previdência, que não sofre cobrança de come-cotas, nos mesmos 10 anos você não pagaria imposto nenhuma vez. Sendo que, na hora de fazer sua previdência, entre tabela progressiva e regressiva, a regressiva costuma ser melhor para 99,9% dos casos. Inclusive, na playlist de previdência aqui do canal, eu explico no detalhe essas escolhas entre PGBL, VGBL, progressiva, regressiva. Para quem quiser assistir, vai estar aparecendo um vídeo aqui. Mas adotando a regressiva, que é a tabela que eu tenho em todas as minhas previdências e também dos familiares que eu orientei a fazer uma previdência privada, após 10 anos do seu aporte, o imposto chega em apenas 10%. O imposto menor do que você pagaria em títulos públicos, que chegam no mínimo a 15%, em ETFs, que vão pagar 15%, em ações que pagam 15% ou até 20% quando você faz operação day trade, fundos imobiliários 20%. Então, tirando investimentos isentos de imposto de renda, que costumam ser bons pro curto prazo, principalmente, o LCI e o LCA, focando no longo prazo, é difícil alguma coisa conseguir ganhar de uma previdência privada. De modo que, se você tem um filho, por exemplo, e pensa em fazer um investimento para ele, uma previdência privada seria uma excelente opção. Quando tiver um filho, pode ter certeza que vocês vão ver um vídeo aqui no canal onde eu faço uma previdência privada para essa criança. E um outro aspecto também é a parte sucessória. Ou seja, é muito bom para quem vai começar a vida e também é muito bom para aqueles que, não vou colocar aqui, estão no final da vida, nós não sabemos o que vai acontecer pela frente, você pode ter décadas ainda, mas já pensando que está mais perto do fim do que do começo. E eu falo disso por conta de um exemplo da minha família. Quando eu falei na abertura do vídeo que literalmente a minha avó vai investir nessa previdência, é porque isso literalmente irá acontecer mesmo. A minha avó já apareceu em algumas publicações do meu Instagram, principalmente um áudio dela, porque durante muito tempo ela só deixava dinheiro na poupança e comprava imóveis para colocar para alugar. Mas a poupança, ela mesma falou num áudio que não rendia nada, e os imóveis de aluguel, bem, ela como pessoa física chegava a pagar um imposto de 27,5% sobre o resultado.
Estado, fora que o inquilino podia ir embora, levava tempo para colocar um outro inquilino, nem todo inquilino pagava em dia, era bom, os reajustes nem sempre poderiam acontecer pela inflação, porque havia um certo poder de barganha no imóvel que não era locado rapidamente. Então era muito trabalho para pouco dinheiro. De modo que depois de muito tempo, conforme dizia Aristóteles, né, ninguém é profeta em sua própria terra, finalmente a minha avó me ouviu. E eu montei uma carteira para ela diversificada entre renda fixa, fundos imobiliários, e ela tem apenas o imóvel onde ela mora agora. Os outros imóveis ela vendeu para investir e ficou feliz da vida. Só que há um problema nisso pensando no futuro, que eu espero que seja um futuro daqui a muito, muito tempo, que é a parte de sucessão patrimonial. A minha avó tem duas filhas, a minha mãe e uma tia. No falecimento, todo o patrimônio acabaria entrando em inventário. E se você pega a soma do custo do inventário com honorários advocatícios mais o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, Imposto sobre a Morte, que varia entre 4% a 8%, depende do estado. Somando essas três coisas, facilmente você teria um custo de até 20% para que o patrimônio fosse disponibilizado para as duas herdeiras. E no caso da minha mãe, com certeza ela me pediria ajuda para arcar com esse custo. E, logicamente, eu iria ajudar. Então, pensando que eu já tenho essa despesa contratada para um futuro que eu espero que seja muito longínquo, eu pensei, como é que eu posso fazer para resolver essa situação antes que aconteça de maneira mais barata? Então, eu combinei o seguinte com a minha avó. Eu e a minha irmã vamos comprar o imóvel que ela mora, cada um vai pagar metade, e vocês vão entender o porquê, não estou interessado nem em ganho de capital e nem em alugar o imóvel para minha avó, ela continuaria morando lá durante o tempo que ela quiser, sem pagar nada pra gente, só que antes ela estava sentada em cima de um patrimônio que não era utilizado para nada. Como a gente comprou, agora ela tem um dinheiro que pode ser investido. Ou gasto, se ela quiser gastar também, fica a critério dela, mas pelo menos uma parte ela falou que quer investir. E se eu colocar esse dinheiro em fundo imobiliário e em renda fixa, eu vou continuar tendo o problema da sucessão e a despesa com inventário e TCMD no futuro. Então, o que eu vou fazer? Pegar parte desse dinheiro que nós pagamos no imóvel dela para colocar na nossa previdência de renda fixa. O fundo Arca Renda Fixa. E por que o Arca Renda Fixa e não o Arca Raiz? Porque eu não sei mais quanto tempo a minha avó terá pela frente. Eu espero que muito tempo, mas ela mesma falou, primeiro, ela não gosta de muita volatilidade. Já bastam os fundos imobiliários. E segundo, que uma carteira diversificada deve ter um desempenho melhor do que o CDI no longo prazo. É o que a gente espera. É o que sempre acontece aqui no Brasil? Bom, se você pega a comparação entre CDI e Ibovespa, não. Se você pega vários fundos contra o CDI, também não. São só os fundos realmente bons que ganham do CDI no longo prazo. Então, pensando que eu não sei quanto prazo teremos pela frente e de acordo com o perfil da minha avó, e pensando que eu tenho que resolver essa questão da sucessão, a escolha foi usar o Arca Renda Fixa. No caso da minha avó, eu vou escolher a opção VGBL, porque ela não tem benefício a fazer uma declaração completa de imposto de renda e renda tributável, né, para poder abater aqueles 12%, então PGBL está fora. E na tabela, a tabela mais interessante para ela também é a regressiva. Como eu disse, eu não sei se vai chegar a 10 anos para pagar o mínimo de alíquota de 10%. Mas uma informação interessante é que até quando você está naquela alíquota máxima de 35%, no caso de um VGBL, apenas do lucro, o principal ele simplesmente não tem imposto. No PGBL tem sobre o principal, mas tem o benefício da declaração de imposto de renda. Conforme já mostrei em vídeos, vou deixar o card aqui para vocês também. Mas no caso dela, um VGBL, o imposto seria apenas sobre o rendimento. E se acontece um falecimento, esse imposto vai ser de no máximo 25% do rendimento. Há um abatimento na hora, ainda que o prazo não tenha chegado até esse ponto. E para fazer essa contratação da Previdência, não há como eu aqui, sem a minha avó do lado, realizar a contratação. Porque o app ele pede prova de vida, ele pede que você faça uma selfie. E como a minha avó não está aqui, né, para que eu possa baixar o app e fazer todo o processo com ela, sendo que no cadastro eles pedem uma selfie, então o que eu fiz foi pedir pro meu tio, que mora próximo à minha avó, fazer todo o processo de cadastro com ela e escolher a Previdência conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Então vocês podem seguir na parte da escolha da Previdência a mesma coisa que eu estou fazendo. Mas como que funciona? Para isso eu vou acessar aqui o app da Grão. Eu já fiz o cadastro, tem um vídeo disso aqui no canal. Entrando no app da Grão, veja aí na tela que eu estou compartilhando. Inclusive, se você baixou o app lá atrás e não entra há algum tempo, pode ser que você tenha que atualizar, porque nós mudamos a home. Ele me dá o total dos meus investimentos. Se eu clico aqui no total, ele mostra as previdências que eu tenho. Veja que hoje eu tenho 3 planos de previdência, um VGBL, esse que tem mais de 1 milhão, e 2
PGBLs, um que eu fiz para investir parte do que eu ganho aqui no Grupo Primo para fazer declaração completa de imposto de renda e ter o retorno disso na declaração. E esse ano, por conta do que eu fiz no ano passado, voltaram mais de R$3.000 por conta dos investimentos que eu fiz nesse plano de previdência, que agora está com 18 mil e uns quebrados. E esse de 35 mil foi uma portabilidade que eu fiz. Também gravei vídeo aqui mostrando como é o processo de portabilidade. E digo para você que dentro das alternativas que eu já testei para isso, o app da Grão é o melhor para portabilidade, é o mais simples que tem. Então, se você é uma das pessoas que faz parte daquela estatística dos fundos que perdem sempre para o CDI e que nunca irão ganhar porque não foram feitos para isso, já que investem em algo que rende o CDI e tem uma taxa muito alta, você pode fazer a portabilidade através do nosso app. Para quem quiser aprender o processo, também vou deixar o card do vídeo aqui. E se eu clico aqui numa previdência, veja que ele me mostra inclusive a performance, desde o início, mês atual, ano atual, inclusive mostrando aqui, né, que depois que nós tivemos a expectativa de queda dos juros no Brasil, a Arca Raiz ela decolou, já está agora batendo no CDI, mas eu vou voltar aqui porque o que nós queremos mesmo dessa vez é fazer uma nova previdência focada em renda fixa. E veja aqui no destaque que nós temos Arca Grão Previdência de Renda Fixa, um produto novo. Tem aqui os detalhes, então você pode ver a explicação de como funciona o produto, coisa que eu já falei aqui para você no vídeo, ou vir em investir. Aqui você tem a opção de portabilidade ou contratar novo plano. Eu vou entrar na opção contratar novo plano. Quanto você quer investir? Vou colocar aqui R$10.000. Melhor que investir é investir sempre. Quer investir mensalmente? Não quer investir todo mês? Eu vou preencher a opção de quero investir mensalmente. Quanto você quer investir? R$1.000. E agora entra a parte mais importante, porque você não pode voltar atrás nisso aqui. Não há como você, numa portabilidade, mudar. Se você escolheu VGBL, é sempre VGBL. Se escolheu PGBL, é sempre PGBL. No caso, eu vou colocar a opção VGBL. E por que essa opção? Porque eu já tenho PGBL para investir até 12% da renda tributável, que no meu caso é interessante, porque eu preencho a declaração completa e pago imposto de renda na fonte. Agora, se você, por exemplo, é um empreendedor que tem um prolabore baixinho e tira o restante como distribuição de lucros, ou se você é CLT, mas não paga muito imposto de renda, é isento ou está nas faixas mais baixas, o PGBL provavelmente não vai valer a pena. Então o VGBL é a melhor opção, porque aí você está investindo em um fundo que no final pode ter uma tributação muito baixa e que não irá pagar o Come Cotas, sendo que o imposto, quando ele vier, é somente sobre os rendimentos. No PGBL, o imposto é sobre o todo. Se eu colocar R$100.000 aqui, eu teria imposto para retirar sobre os 100 mil. Mas, porque geralmente o pessoal investe no PGBL 12% da renda tributável para pagar menos imposto na declaração, ao invés de pagar sobre 100%, ao investir 12% no PGBL, só paga imposto sobre os 88%, e aí você tem um abatimento de imposto, porque agora não é mais 27,5% sobre toda a sua renda, mas apenas sobre 88% dela. Ou seja, você deixa de pagar imposto hoje para pagar somente no futuro, enquanto o dinheiro trabalha para você e quando for pagar numa alíquota menor. Mas eu fui no VGBL e aqui na parte tributária regressivo ou progressivo, eu vou no regressivo. Quer incluir algum beneficiário? Vou colocar que sim. No caso, eu vou incluir a minha esposa, Maria Luísa de Souza Silva Perini, e no caso da minha avó, nós incluímos as duas filhas, minha mãe e minha tia. Grau de parentesco, cônjuge, data de nascimento, apenas ela de beneficiário, coloco para continuar. E aqui na opção de como eu desejo realizar a contribuição, eu vou colocar boleto bancário. Dia do mês para contribuição, dia 10. E o app agora ele me pergunta se eu quero proteção ou não de um seguro. Essa parte aqui, ela é nova. Então, se você pega os meus vídeos antigos da contratação da Previdência Arca, ainda não havia essa opção de proteção. Como que funciona essa parte? Entenda que você tem uma barra patrimonial que você vai enchendo ao longo da vida. Por exemplo, através de uma carteira diversificada e parte dela é uma previdência privada. Então, você vai colocando dinheiro nessa barra. Só que, enquanto ela está enchendo, se algum problema acontece aqui no meio do caminho, isso é muito diferente de ter um problema no final, porque no final talvez só os rendimentos consigam pagar pela solução do problema. Agora, no meio do caminho, você pode ter que consumir o principal e voltar para o começo do preenchimento da barra patrimonial. Então, para que serve um seguro? Um seguro serve para que você pague pouco para se proteger de um pequeno risco de um grande mal vir a acontecer. Se esse grande mal se manifestar, ao invés de ter que esvaziar essa barra patrimonial, você pode contar com o dinheiro do seguro, para que você continue a preencher a barra patrimonial no futuro. Isso até numa hipótese positiva, porque pode ser que aconteça um falecimento, para morrer basta estar vivo, e aí, nesse caso, a sua família receberia não só o dinheiro que você deixou em previdência, mas também a contratação desse seguro. O preço aqui, para o cadastro que eu fiz, ou seja, para a minha idade, saiu R$19,69, mas para você pode ser mais baixo ou mais alto, vai depender da sua idade. E aqui entenda que eu vou pagar R$19,69 por mês, há um reajuste pelo IPCA feito anualmente, e caso alguma coisa aconteça e eu já tenha pago isso durante pelo menos 12 meses, eu passo a estar
coberto recebendo o valor da pólice de R$100.000, que também sofre reajuste pelo IPCA. E aqui você decide se contrata ou não. Eu vou deixar a proteção ativada, porque como eu falei, é um pequeno valor para me defender de uma pequena chance de algo muito ruim acontecer. Mas se isso acontecer, provavelmente eu vou ter achado uma boa ideia ter pago R$200 no ano, mais ou menos, para receber 100 mil por conta dessa proteção. Então sigo adiante. E essa última parte é o resumo do investimento. Arca Grão Previdência Renda Fixa, VGBL regressivo, aporte 10 mil, contribuição de 1.000, boleto bancário, proteção ativada. E aqui abaixo os meus beneficiários, no caso só a minha esposa, e idade para aposentadoria. Por padrão vem 99 anos. E muita gente pensa, nossa, então vão segurar o meu dinheiro até eu ter 99 anos. E não, você pode mudar essa idade. Mas se, por exemplo, eu coloco aqui 60 anos, quando eu bater 60 anos, o pessoal da seguradora vai me ligar e falar, então, bateu a idade que você colocou de aposentadoria. Você quer utilizar os recursos do fundo? Você quer contratar uma renda mensal, temporária, por um prazo certo, vitalícia extensiva a herdeiros, o que pode ser muito interessante para algumas pessoas e simplesmente teria que responder. Então, como eu prefiro procurar a seguradora, eu deixo no máximo possível por padrão 99 anos. E se no meio do caminho eu quiser me aposentar para receber uma renda dessa previdência, basta que eu entre em contato. Então é simplesmente isso. E origem do recurso, salário pro labore. Contratar. Coloco minha assinatura eletrônica e pronto, solicitação recebida. Agora é só realizar o aporte. E aí fica o convite para que você baixe o app da Grão e decida se você quer uma previdência conservadora ou uma previdência mais arrojada. Lembrando novamente que previdência é algo feito para o longuíssimo prazo. Inclusive, isso não é da Grão, isso é de previdência privada. Há uma carência de 60 dias para o dinheiro que você envia para a previdência. Ou seja, esses 10 mil que eu irei pagar, eu não consigo retirar da previdência antes de 60 dias. Depois desse período, aí conta simplesmente o prazo de liquidação do fundo. No nosso caso, D+9. Você pede um dia, recebe 9 dias úteis depois. Mas entenda que se você for enviar um dinheiro, o ideal é que você pense em um prazo de pelo menos 10 anos. Porque é aí que você tem o máximo dos benefícios da Previdência pensando na parte tributária. E pensando em sucessão, aí é muito mais tempo do que isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.